Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de abertura da repescagem em Direito Empresarial. Pessoal, a gente vai ter um bate-papo muito direto aqui, um bate-papo muito estruturado, muito sistematizado, porque todos nós sabemos a dificuldade que tem sido passar na segunda fase. Ocorre que quando a gente traz isso para o particular, né, pensando especificamente em passar na segunda fase em direito empresarial, veja, não está sendo tão difícil quanto passar em outras áreas. Vocês têm visto toda a dificuldade que, em especial, a banca de direito empresarial, perdão, a banca de direito do trabalho e de direito penal tem atribuído aos alunos, em razão de ter cobrado peças atípicas. Em empresarial, a gente não tem enfrentado isso, ao menos nas últimas 5 provas. Na verdade, o que a gente tem percebido é uma mudança daquilo que se espera da própria pessoa em si, do candidato em si. Então, a nossa ideia é tentar sempre repensar o curso justamente nesse sentido. O que é que a gente pode fazer que eventualmente pode melhorar a condição de vocês para conseguir a tão almejada preparação? Então, é claro que para a gente nenhum curso é igual ao curso anterior. Sempre tem alguma coisa que nós podemos melhorar, sempre tem alguma técnica nova que a gente pode colocar. E olha que incrível, isso muitas vezes até por indicação dos próprios alunos. Eu já fiz modificação em algumas técnicas que a gente trabalha aqui por sugestão dos nossos alunos anteriormente. Então, a gente vai fazendo uma construção junto com vocês, aquilo que efetivamente possa tornar, digamos, a vida de vocês, eu não quero dizer mais cômoda, mas eu quero dizer como sendo uma última passagem pelo exame de ordem. Então, vamos começar a fazer essa análise estruturada que eu falei para vocês, exatamente porque quem vem na repescagem, seja você por já ter sido nosso aluno, seja você porque não fez curso anteriormente, acabou não passando e veio para a repescagem, ou então você que vem de outro curso e quer trabalhar com a gente, a grande verdade é uma só, pessoal. Algo precisa mudar na nossa preparação. Você tenha feito a preparação conosco, você tenha feito a preparação em outro curso, você fez a sua preparação por conta própria. Fato é que o que nós fizemos até agora, eu me coloco dentro disso junto com vocês, fato é, o que nós fizemos até agora não foi suficiente para nossa aprovação. Então, alguma coisa a gente precisa mudar. E é claro que o primeiro ponto para a gente mudar é sempre mudar pela reflexão, pessoal. O caminho ideal é a gente fazer uma reflexão, não uma reflexão em cima daquilo que a gente já fez, não, mas uma reflexão em cima daquilo que a gente tinha e do que é que nós podemos fazer de diferente e, consequentemente, de melhor daqui para frente e que isso, de fato, signifique a possibilidade de ser a sua última passagem pelo exame de ordem, não é isso? Não é o que todos nós queremos? Então, vamos começar, pessoal? A primeira coisa é a gente, dentro dessa ideia de fazer uma reflexão, qual era o panorama que a gente teve em relação às provas anteriores? E mais precisamente, eu me refiro sempre às últimas 5 provas, né? Isso é um fator preponderante. Mas é claro que vocês já poderiam fazer a pergunta aí para mim no seguinte sentido: professor, a gente sabe que são nomeadas bancas, as bancas que elaboram a prova. A pergunta é: na medida em que se troca a banca, isso significa uma prova diferente? É possível, pessoal, mas o que a gente tem percebido em direito empresarial é uma linha contínua. Ou seja, uma banca que vai sucedendo a outra não faz alterações, digamos assim, muito radicais. Então, consequentemente, dá para a gente trabalhar dentro de uma linha de raciocínio. Então, pego as últimas 3 provas, ou perdão, 5 provas, para a gente começar a fazer uma análise mais concreta do que a banca tem cobrado. Inclusive, pessoal, existe até a possibilidade de nós termos alteração na nossa banca agora. A banca anterior ela já vinha há um certo tempo, então há inclusive a possibilidade, mas infelizmente isso só vai se concretizar, essa informação só vai se concretizar
a partir do momento que a FGV publicar o edital com a composição da banca. Na prova passada, foi publicado exatamente na semana que antecedeu a prova. Pouco deu para a gente saber com antecedência, mas para nossa sorte foi a mesma banca das provas anteriores, o que significava dizer que a gente tinha uma linha de atuação. Então, analisando então esse panorama de provas anteriores, o primeiro aspecto, pessoal, é que as nossas provas elas têm sido muito técnicas, ou seja, você tem que se desvestir dos vícios que você tinha em escritório de advocacia, embora a última prova tenha trazido uma atipicidade nesse sentido, né? Porque era uma prova de uma ação de execução por quantia certa. E a banca chegou inclusive a admitir como título da peça ação de execução de título extrajudicial, o que não era o perfil dessa banca. Justamente por ser técnica, ela exigia o nome adequado da peça, mas a gente não sabe por quê. Talvez isso pode ser um prenúncio de que de fato foi a última prova deles, eles acabaram flexibilizando em relação ao nome da peça, mas não que seja uma tônica isso. Então, vamos pensar sempre que a nossa banca, ela tem um perfil de elaborar uma prova muito técnica. Professor, o que quer dizer uma prova muito técnica? Uma prova feita com o rigor da lei. Então, quando você está estruturando a sua peça, você tem que estruturar exatamente nos moldes que a legislação exige para a elaboração daquela peça. Se você está respondendo uma questão, você tem que encontrar o fundamento que seja específico para a resposta dessa questão. A gente vai aprofundar mais ainda essa discussão. O segundo ponto, pessoal, é temas atuais. Só se a gente pegar as duas últimas provas já dá para falar nisso, né? A última prova fala do endividamento de uma empresa para a gente cobrar. Então, é algo que tem sido normal, o endividamento da empresa. A prova anterior foi uma falência que trata do endividamento de uma empresa que, inclusive, já vinha de um processo de recuperação judicial. Ou seja, quando a gente fala hoje da insolvência empresarial, é um dos temas que está exatamente na moda aí, ou como diriam as pessoas, né, que usam a força da expressão, está na crista da onda. Então é sempre a gente ficar muito sintonizado com todas as informações que estão circulando, permeando aí o mundo empresarial, porque a nossa prova ela pode ter uma sintonia com esses temas atuais. Isso não fugiu nas últimas 5 provas. Veja até uma curiosidade, né, pessoal? Não quero dizer com isso que isso será a nossa peça, até porque há 3 provas atrás caiu essa peça que eu vou me referir. A gente vai falar sobre habilitação de crédito. Uma das peças que a gente trabalha no curso é de habilitação de crédito. Vocês acompanhando o caso da 123 milhas, vocês viram que a juíza do processo da 7ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, ela determinou o desentranhamento dos autos de todos os pedidos de habilitação de crédito. E aí o mercado foi muito surpreendido, porque a imprensa não sabe explicar, né? Joga notícia no ar sem explicar, e aí todo mundo foi pego de surpresa, como dizendo assim, a juíza está proibindo a habilitação de crédito? Não, pessoal. É que os primeiros 15 dias, a partir do momento que se publica o edital de processamento de uma recuperação judicial, a habilitação não é feita judicialmente. A habilitação é feita administrativamente pelo próprio administrador judicial. Então, quando é que a gente pede judicialmente a habilitação de crédito, que caiu na nossa prova já? Aliás, mais de uma vez, caiu 2 vezes. A gente pede quando nós perdemos o prazo. Então, é claro que eu não preciso dizer para vocês que muitos advogados que entraram com os pedidos de habilitação de crédito direto no processo judicial, ou seja, peticionando no processo judicial, fizeram isso sem observância da lei. Muito provavelmente são advogados trabalhistas, porque a empresa devia para muitos empregados, são advogados de fornecedores, ou seja, não verificaram a regra própria do direito empresarial, mais precisamente da Lei 11.101 de 2005, para ver exatamente como se dá uma habilitação de crédito. Para a gente ver, então, como se sintonizar em dos temas atuais é importante para a gente ter uma previsibilidade maior do que possa cair na nossa prova. O terceiro aspecto, pessoal, é o lado do nível de detalhamento que tem aparecido nas nossas provas. Veja que as pessoas que, inclusive,
sucumbiram, digamos assim, né? Não conseguiram aprovação nas duas últimas provas, uma que foi um pedido de falência e agora uma que foi uma ação de execução, sucumbiram por não ter percebido pequenos detalhes no problema que dariam o caminho a ser seguido. Então, por exemplo, naquela prova que caiu o pedido de falência, muitos fizeram convolução em falência. E por que fizeram convolução em falência? Porque havia noticiado no problema a existência em andamento de um processo de recuperação judicial. Mas o detalhe que faltou perceber no problema é que, na realidade, aquela dívida que a gente tinha que cobrar, ela se refere a uma dívida posterior ao pedido de recuperação judicial. Então, de acordo com o artigo 49, todas as dívidas contraídas posteriormente ao pedido de recuperação não fazem parte da recuperação. Então, não era convolução de recuperação em falência, porque não era uma dívida da recuperação. Então, o detalhe que acaba fazendo toda a diferença, pessoal. Nessa prova também, algumas pessoas, né, entenderam que não caberia execução, entendendo que o título está prescrito, mas esqueceu que houve o protesto do título. Quando você protesta, interrompe o prazo prescricional. Aliás, nem tinha parâmetro para cálculo da prescrição, porque não falava em que momento a gente estava cobrando. Mas para aqueles que consideraram o momento atual como o parâmetro para a prescrição, tinham que se atentar ao pequeno detalhe de que houve o protesto, e com o protesto há a interrupção. Então, esse é um primeiro aspecto para vocês entenderem como a gente vai ter que estruturar o nosso curso, como nós vamos ter que rever a nossa preparação. O segundo aspecto, já que eu falei de preparação, de onde vem a nossa preparação a partir de agora, professor? Primeiro aspecto, legislação. A nossa prova, ela tem sido muito legalista, pessoal. Nada foge à legislação, seja a peça, seja as questões. Tem algumas outras bancas, como é o caso de direito penal, que eles chegam a considerar, inclusive, jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Não é o nosso caso, isso nunca apareceu na prova de empresarial. E, então, consequentemente, é uma questão da gente ter familiaridade com a legislação. Eu vou aprofundar essa questão já já. O segundo ponto, está exigindo da gente a prática. Nossa, professor, então quer dizer que eu que não trabalho na área, eu que nunca fiz um estágio na área, eu não vou me dar bem nessa prova? Não, pessoal. Aliás, eu sempre digo isso para vocês. Quem já trabalha na área, quem já faz estágio, corre o risco, no aspecto prático, de trazer vícios para a peça que não são normalmente admitidos, embora a gente tenha exceção aí nessa última prova. Mas normalmente não são admitidos. Mas de onde vem a prática, pessoal? A prática de fazer a peça dentro daquele modelinho escolar mesmo, que é o que a nossa banca quer. A nossa banca quer que você faça a peça, que você responda a questão por aquilo efetivamente que é a previsão legal. Então essa é uma prática que a gente tem que desenvolver aqui. Então, pessoal, é uma coisa que eu vou pedir para vocês, porque é algo que nem sempre se observa. Você não pode deixar de fazer nenhum simulado, mas eu não conheço, pela minha experiência aí, só de meu curso, 5 anos, né? Mas eu tenho uma experiência de quase 30 anos de exame de ordem. Eu não conheço uma preparação em que um aluno fez regularmente todos os simulados. E eu vou além. Eu entendo que ele teria que ir além dos simulados regular que a gente coloca para fazer. O ideal seria a gente pegar até provas anteriores e resolver provas anteriores. Então, quanto mais você praticar, mais familiarizado você vai chegar. O terceiro aspecto mostra essa mudança que a nossa banca está trazendo em relação a colocar detalhes que mudam o rumo da peça que você vai fazer, em especial da peça. Então, assim, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de interpretação de texto, pessoal. Só tem uma forma de você melhorar a sua capacidade de interpretação de texto. Primeiro, é você fazendo todos os simulados, porque você vai interpretar o problema de cada simulado, as questões de cada simulado, e também trabalhar com provas anteriores
para fazer a interpretação. Por quê? Você faz a interpretação, busca a resposta, depois você olha o gabarito, se for provas anteriores, olha a nossa correção, se for simulados nossos, e você vai ver se você interpretou adequadamente ou não. E se você não interpretou adequadamente, você vai saber por que, que você não interpretou. Então, cada erro que você vai cometendo em termos de interpretação, vai fazendo com que você evolua um pouco nesse sentido. Então, isso é muito importante, tá? Bom, qual é o perfil das bancas examinadoras, né? Eu vou liberar a tela só um instantinho, mas eu já volto para falar com vocês, para vocês verem aí que os dois pontos de perfil da banca é legalista e correspondência direta. Ora, quem já trabalhou com a gente sabe que a gente sempre faz essa mesma colocação. Isso não muda, pessoal. Não muda em direito empresarial de uma banca para outra. Esse perfil se mantém intacto. Bom, o que quer dizer um perfil legalista? É aquilo que eu já havia colocado para vocês anteriormente. Nossas bancas trabalham exclusivamente com aquilo que está dentro da legislação. Então, é claro que vai aparecer uma súmula ou outra. Apareceu súmula para a gente 7 vezes na prova já, mas imagine, né? Se a gente já tem 38 provas realizadas e apareceram 7 súmulas, é porque a incidência de súmulas é muito pequena. De qualquer forma, as súmulas estão dentro do seu vadimeco. Então, onde você acha a lei, você acha a súmula e a gente vai ensinar como trabalhar com esse aspecto direitinho, tá? Então, é importante por conta disso que você se familiarize com a legislação empresarial. Você não pode ser surpreendido a ponto de não saber da existência de uma determinada lei aplicável ao direito empresarial. Como eu digo sempre, você não precisa saber o número da lei. Você não precisa saber em que artigo está o quê, mas mentalmente você tem que lembrar, opa, tem uma lei que trata dessa matéria. E aí é claro que os índices do Vademecum vão nos levar a essa legislação. O outro aspecto, quando eu coloquei aí para vocês da correspondência direta, pessoal, isso nunca erramos na nossa prova. Seja na peça, seja nas questões, existe um dispositivo legal, no caso da peça mais de um, né? Existe um dispositivo legal que responde diretamente o que o nosso cliente quer lá na peça ou a pergunta que está sendo formulada para a gente lá nas questões. Então, se você não encontrou um dispositivo legal que se encaixe perfeitamente naquilo que está sendo perguntado, é porque você ainda não encontrou o dispositivo para responder aquela questão, aquela peça. Por isso que a gente vai trabalhar um pouco essa questão, como é importante fazer marcação de vademecum, né, para já deixar as teses jurídicas ressaltadas e agilizar a nossa pesquisa. Ou vamos também trabalhar essa questão de como utilizar os índices do vademecum na realização de pesquisa para que fique mais assertivo um pouquinho a nossa pesquisa e, consequentemente, a resposta das coisas. Então, é você entender que tem um dispositivo legal que responde aquilo. E na maior parte dos casos, você vai ver que a resposta, ela seria, efetivamente, vamos pegar o caso das questões, só para vocês entenderem, ela seria ou o artigo inteiro, ou a parte de um determinado artigo, parágrafo, inciso. Claro que para responder uma pergunta a gente não pode copiar o que está no artigo. A gente usa uma técnica do parafrasear, mas depois a gente vai trabalhar melhor com vocês essa técnica do parafrasear, tá bom? Bom, próxima regrinha, pessoal. Algo que a gente nunca discutiu com os nossos alunos anteriormente. Mas, diante dessas particularidades que a gente tem visto, de uma cobrança maior de interpretação de texto, de uma cobrança maior de observância de detalhes que estão dentro do caso da peça, dentro das questões, a gente resolveu trabalhar também, né, acrescentar uma análise a mais. Que perfil de examinando, ou seja, a pessoa que está ali fazendo a prova, que a banca está buscando? Quem é você para a banca? Quem é você na fila do pão? A banca quer saber qual é o seu perfil. Ela quer saber se o seu perfil se encaixa ou não no perfil de advogados que a banca quer colocar no mercado. Então, consequentemente, se o seu perfil não se adequou às exigências da banca, muito provavelmente você vai amargar uma reprovação. Então, vamos entender qual é o perfil
de futuro advogado que a banca está buscando? O primeiro aspecto, pessoal, é uma pessoa que conheça a legislação. Você vai ver muitas vezes em questões ou até na fundamentação da peça que virão detalhes que estão em pontos muito específicos de determinada legislação ou estão em leis que normalmente não são usadas, mas são leis que explicam o direito empresarial atual. Então, essa familiaridade, esse conhecimento da legislação é fundamental. Tanto que eu estou disponibilizando aí para vocês na rota um mapa de legislação, um mapa de todas as leis incidentes em direito empresarial. A gente fornece isso todo o curso, mas a gente vai sempre atualizando esse mapa, né? Então, esse mapa que está aí disponível para vocês está com toda a atualização. Nós não tivemos atualização legislativa para essa prova. Na verdade, as atualizações que a gente tem no mapa, elas já deveriam estar presentes na prova anterior, né? Então, a gente não tem nada de novo aí. Mas tem um detalhe, pessoal. A grande pergunta é: você estuda toda a legislação do início até o dia da prova? Muito provavelmente não, pessoal. Mas era algo que vocês tinham que assumir como compromisso. E veja, não é um estudo a ponto de fazer com que você memorize o que está na lei, memorize o artigo, o inciso, o parágrafo, nada disso. A sua prova é com consulta. O que você precisa é ter familiaridade. Você só vai ter familiaridade se você fizer a leitura de toda a legislação. Então, daí a importância desse mapa que a gente disponibilizou. Então, o que você tem que fazer? Pegar o seu tempo de preparo e incluir toda essa legislação em alguns momentos de estudo. Tira aí que seja 1 hora por dia, vá para o sacrifício, não tem jeito, porque quanto menos você se sacrificar, mais provas você vai fazer, isso é um fato. Então você tem que ir para o sangue mesmo, você tem que chorar, você tem que dar o seu suor, você tem que falar eu estou esgotado, você tem que falar eu estou cansado, mas isso é fruto de algo que você efetivamente está fazendo. É aquilo que eu digo para vocês, pessoal, existe dois perfis possíveis. Existe o perfil das pessoas que buscam resultado, só que o resultado onde está? Lá na frente, no dia que você vai fazer a prova. O que existe de hoje até o dia do resultado, pessoal? Existe um monte de dias no meio. Aí você fica assim, eu não fiz nada hoje, mas amanhã eu faço. Aí amanhã vem um jogo de futebol, vem uma novela, vem um filme, amanhã eu faço. Então focar no resultado dá para você a possibilidade de se acomodar e jogar tudo para o final da sua preparação. Então, o seu foco não tem que ser no resultado, pessoal. O seu foco tem que estar na ação. Todo dia, a partir de hoje, quando você deitar na sua cama, a pergunta que você tem que se fazer é: o que eu fiz hoje para melhorar a minha preparação para o exame de ordem? Hoje eu li um pouco de lei, hoje eu resolvi uma questão, hoje eu fiz um simulado, hoje eu assisti uma aula, hoje eu fiz anotações em relação àquela aula. Porque se você não tiver uma resposta positiva para a pergunta do que você fez hoje para a sua aprovação, é porque você não está focando na ação, você está focando no resultado. Qual é a diferença de focar na ação e focar no resultado? A maioria das pessoas que se matriculam em uma academia vão em busca de um resultado e a mais da metade vai ficar pelo caminho. Então, a pessoa, ela não vai olhar o que ela fez na academia hoje para que ela obtenha algum dia o resultado. Ela vai fazer hoje e ela vai olhar para o espelho para saber se já veio o resultado. O resultado não é imediato, ela fica desanimada, ela se acomoda, ela deixa para o amanhã. É isso, pessoal. É focar na ação, é todo dia daqui para frente, tá bom? Sem folga, com muito choro, com muita transpiração, com muito cansaço. Isso vale a pena. Segundo aspecto, pessoal, é saber interpretar a situação. Então, assim, não dá para a gente ficar só nas nossas aulas teóricas. Eu assisti todas as aulas. Eu li a legislação. Tá, quantos simulados você fez efetivamente? Quantas provas anteriores você leu? Porque se você não fizer esse exercício, essa prática, consequentemente você não vai conseguir interpretar a situação. O terceiro aspecto é: qual é o domínio que você tem da prática empresarial? E que está ligado diretamente à questão anterior. Ou seja,
Você tem exercitado? Porque assim, eu não tenho obrigação de saber, eu tenho obrigação de aprender. Então, se você tiver essa consciência, eu não sei, mas eu vou aprender, você vai fazer alguma coisa para aprender. O contrário não será verdadeiro, tá bom? E o outro aspecto, pessoal, não importa. A legislação está no vade-mecum. Saber interpretar é interpretar à luz daquilo que está na legislação, que está no vade-mecum. Dominar a prática é saber pegar as regras que estão dentro do vade-mecum para estruturar uma peça, os dispositivos que estão no vade-mecum para fundamentar a peça e para responder às questões. Então, dominar o vade-mecum é essencial. Então, na realidade, a gente tinha que começar a preparar o nosso vade-mecum desde já, aula a aula, e fazer tudo pelo vade-mecum, pessoal. Estudar pelo vade-mecum, interpretar um problema, uma questão pelo vade-mecum, realizar os nossos simulados pelo vade-mecum. Não fique pegando o seu computador aí, abrindo a legislação do planalto.gov.br, não fique procurando a solução de uma peça dentro de um livro de prática. Você tem que fazer tudo isso à luz do próprio vade-mecum, pessoal. Então, isso é essencial, tá bom? Qual é a legislação necessária que a gente precisa para trabalhar e, consequentemente, em que isso vai impactar no nosso trabalho? Bom, você precisa normalmente, essencialmente, deixa eu tirar o termo normal daí. Você precisa obrigatoriamente de 2 vades, pessoal. Você precisa do vade-mecum grande, o que a gente chama de vade-mecum grande, e o mini vade-mecum. O mini vade-mecum é aquele por áreas, tanto que tem algumas editoras, como o caso que vocês estão vendo aí da Saraiva, que chama de mini vade, e tem algumas editoras, como é o caso da Ridel, que chama de vade-mecum por área. O mini vade é aquele que você vai comprar específico para a sua prova. No nosso caso, você vai comprar o que é conjugado civil e empresarial junto. A pergunta é, para você que nunca foi nosso aluno, por que eu preciso dos dois? Porque o vadão, ao contrário do que muita gente imagina, ele não é completo, pessoal. O vadão, ele tem a Constituição Federal, os códigos de todas as 7 áreas que caem na prova, os estatutos de todas as 7 áreas que caem na prova. Então, em termos da legislação especial ou legislação complementar, ele não é completo. Então você só vai conseguir completar toda a legislação tendo também o mini. E aí eu vou separar os dois agora para vocês entenderem como a gente usa os dois na prova. Qual é a função que cada um vai ter para você lá na prova. Então, vamos por partes. Primeiro, o vade-mecum, o grande. Como é que eu uso o vadão na prova, pessoal? O vadão você usa para identificar a peça. Por quê? Nós vamos trabalhar com vocês, para quem ainda não trabalhou, a técnica do clips. A gente vai fazer a marcação de todas as peças de vocês com 3 cores diferentes de clips. Então, petições iniciais com clips vermelho, peças de defesa ou peças simples, o que a gente chama de petição intermediária com clips amarelo, e recursos com clips preto. Então, de forma que quando você olhou para o cenário lá na sua prova, você olhou para o cenário, você viu que o probleminha do exame de ordem não narra a existência de um processo judicial, é porque você já sabe que sua peça é uma petição inicial. Como é que eu vou achar petição inicial no meu VAD? Pelos clipes vermelho. Segundo, narra a existência de um processo judicial, mas esse processo ainda não tem uma decisão judicial, então não é um recurso. É uma petição intermediária, vai procurar nas peças que estão marcadas com clipes vermelhos. E finalmente, narra a existência de um processo judicial, tem uma decisão judicial que o meu cliente quer questionar. Então é um recurso, então eu vou lá procurar os clipes preto que estão lá. E é claro que vocês vão ver que na lombada superior do seu vade-mecum estará o clips, onde está a página do artigo daquela peça. E como é que eu sei ali dentro onde está a peça? Porque a gente vai pegar uma caneta marca-texto, preferencialmente rosa, e vamos pintar o artigo daquela peça. Então, na hora da prova, se você andar artigo por artigo de marcação de peça, não tem como você não encontrar a sua peça. Tem como você fazer confusão. Aí a gente vai eliminar a confusão através de uma outra técnica que a gente vai trabalhar durante o curso. E o mini? O que é que eu tenho dentro do mini vade-mecum, pessoal? Eu tenho a identificação das teses. A gente sugere que no mini
você pinte as teses jurídicas que nós vamos indicar para vocês. Então, por exemplo, caiu na sua prova uma questão que envolve uma sociedade limitada. Então, qual é o tema? O tema é sociedade limitada. Onde está a sociedade limitada? Do 1052 ao 1087 do Código Civil. Vou ver isso pelo índice. Abra a sociedade limitada. Ao invés de eu andar artigo por artigo, eu vou naqueles que já estão pintados de amarelo, porque eu já sei que eles são as teses jurídicas. Então, muito provavelmente, de acordo com o título de cada capítulo, eu vou encontrar ali a minha tese jurídica, tá bom? Segundo aspecto, pessoal, quando você tiver que pesquisar tese jurídica, a gente vai aprender, dominar aqui a técnica de pesquisar pelo índice alfabético remissivo. E aí tem um detalhe, pessoal. O índice alfabético remissivo que estará mais completo é o do Mini, porque o Vadão tem as 7 áreas, então ele é superficial. Então qual é o VAD ideal para fazer pesquisa de temas relativos à sua prova? O Mini Vademecum de empresarial, tá bom? E é claro, pessoal, deixa eu só voltar aqui, vai ter a marcação por artigo, como eu falei para vocês. Isso é algo que a gente vai instrumentalizar vocês, tá bom? Pessoal, já terminando a nossa discussão aqui, existe um surto coletivo durante essa fase de preparação. E o que a gente mais percebe é a pessoa me mandando mensagem falando: ah, não encontrei tal lei no VAD. Na verdade, pessoal, é falta de manipulação do Vademecum. Olha uma coisa. Como são organizados os VADs? E os dois, pessoal, tanto o mini quanto o grande. Primeiro, logo no começo, não importa qual seja a editora, vão aparecer os índices que eu falei para vocês. Os índices alfabéticos remissivos. Índice da Constituição, índice do Código Civil, do Código de Processo Civil, assim sucessivamente. Depois dos índices, sempre todo VAD, o grande ou os pequenos, começam pela Constituição Federal. Depois da Constituição vem os códigos. No grande, código de todas as 7 áreas. Nos pequenos, no nosso caso, como é civil e processo civil e empresarial junto, vai aparecer Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Comercial. Depois dos códigos vem os estatutos, pessoal. No Vadão, estatuto de todas as 7 áreas. No Vadinho, estatuto da micro e pequena empresa, estatuto do idoso, por causa lá do pessoal do civil, assim sucessivamente. E só depois dos estatutos, pessoal, é que começa a chamada legislação especial complementar. Então, normalmente, quando o aluno fala assim, ah, não achei a lei tal no meu VAD, é porque, na verdade, ele não chegou lá ainda, está lá na frente. A partir do momento que terminou os códigos e estatutos, começam a legislação em ordem cronológica. E todo VAD termina com índice de súmulas que a gente nunca vai deixar de ler. Tá bom, pessoal? Bom, olha aqui um recado que eu quero deixar para vocês. A gente tem um grupo de WhatsApp para a segunda fase, que é um grupo organizado lá pelo meu curso, né? Então esse link que vocês estão vendo acima é o link para vocês ingressarem diretamente. Então copie esse link e joga lá no browser do seu celular, do seu computador, desde que você tenha web e WhatsApp instalado no computador, e você já vai entrar diretamente no grupo. Se você tiver alguma dificuldade para entrar no grupo, eu coloquei abaixo o meu celular corporativo, né? Então não adianta me chamar a qualquer hora, porque esse daí é o corporativo. Eu coloquei o meu celular corporativo aí. Se você tiver dificuldade de entrar, me manda uma mensagem direto no meu celular. Fala, professor, não consegui ingressar no grupo. Aí, como eu sou um dos administradores, eu vou lá e incluo o seu celular no grupo. E pessoal, toda aula vocês terão os slides. Esses slides são disponibilizados para vocês via rota, tá lá na aba revisar da rota, né? Tem a aba onde vocês encontram a aula, tem a aba revisar onde vocês encontram o material de apoio da aula. Todos os professores, eu, professora Tati, professora Carol, a gente coloca lá os slides para vocês, que é para vocês inclusive poderem acompanhar melhor a aula, fazer alguma anotação, e no final de cada slide vocês têm todos os nossos contatos. E-mail, Instagram, tem o meu canal do YouTube, onde vocês têm um material complementar, Telegram, e aí dá para vocês também acharem a gente, porque o ideal é nunca deixar nada para o final, tá certo? Empresarial é mais legal.